Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Senta Aí Podcast. Hoje a gente vai falar sobre a motivação dos proprietários. Será que é importante mesmo para a venda de um imóvel você saber o porquê o seu cliente está vendendo? Bom, mas antes da gente começar, eu queria, como de costume, deixar um agradecimento para 2 ouvintes do nosso podcast. O primeiro ouvinte que eu quero deixar um agradecimento é a Márcia Moreira, corretora lá da Remax Complete, corretora da nossa equipe. Márcia, muito obrigado por ser um ouvinte do nosso podcast. E também o segundo ouvinte que eu queria deixar um agradecimento é o meu grande amigo Jacques Carelli, que também, apesar de não ser do ramo imobiliário, ouve bastante o Senta Aí. Então, Jacques, obrigado mesmo por ouvir o nosso podcast. Bom, vamos para o tema. Motivação do proprietário é importante para a venda do imóvel? Você precisa saber o porquê o seu cliente está vendendo antes de colocar esse imóvel à venda? E aí eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Se você pegar 10 captações que você tem, você sabe o real motivo que seus clientes estão vendendo esse imóvel? Por que de fato eles estão vendendo? Bom, se a sua resposta for não, tem uma grande chance que você vai se frustrar quando você levar uma proposta de compra para eles. Há uma grande chance de que você vai trabalhar, investir o seu tempo, seu dinheiro na divulgação e no final a venda não acontecer. Entender a motivação do seu cliente ao fazer a captação é algo imprescindível para você conseguir um bom imóvel. Para mim, uma boa captação ela é baseada em 3 principais pontos. Primeiro é o preço, segundo é a motivação e por último, o como você vai ter a segurança de fazer essa divulgação, a promoção desse imóvel para os seus clientes. Então, os 3 pilares: preço, motivação e a exclusividade, a fidelização desse seu cliente proprietário. Bom, e como é que você pode entender a motivação do seu cliente? O que eu devo buscar para de fato entender o que ele quer? Para você, quem domina uma conversa? É a pessoa que mais fala ou a pessoa que faz as perguntas? Com certeza são as pessoas que fazem as perguntas que dominam uma conversa. Mas não é qualquer tipo de pergunta. São as pessoas que fazem as perguntas certas. Com as perguntas certas, você consegue entender as reais motivações dos seus proprietários e qualificar em qual nível de maturidade eles estão para vender o imóvel deles. Ou seja, em que ponto eles estão, se eles estão prontos ou não para vender o imóvel deles. É interessante, isso eu falo por experiência. Muitas vezes os proprietários querem vender, mas não querem. Eles querem colocar à venda, mas quando você os estimula a pensar, não necessariamente eles querem. A gente teve vários e vários casos aqui na Remax Complete que o nosso conselho para o cliente foi: tire o seu imóvel de venda. Porque da maneira com que eles querem vender, eles não vão conseguir vender. Então, o momento deles não é para vender o imóvel. Então, quando a gente faz as perguntas certas, a gente consegue de fato sentir e entender se esse cliente está pronto para vender um imóvel. Bom, quanto mais motivado o seu cliente estiver, quanto mais disposto a vender ele estiver, melhor para você. Afinal, você vai levar uma proposta e ele vai aceitar e, consequentemente, o tempo de venda diminui bastante. Mais para frente eu vou passar para vocês algumas perguntas para vocês verem, para vocês fazerem para os clientes de vocês, para entender qual é a motivação deles, se eles estão com uma motivação alta, baixa ou média. Eu costumo sintetizar esse nível de maturidade do seu cliente em 3 pontos. Primeiro, motivação baixa é aquele cliente que fala para você que ele não tem pressa para vender. Ele está com a motivação baixa. Depois a gente tem o proprietário com a motivação média, que é aquele que fala para você que ele pode ouvir uma proposta. E o cliente com uma motivação alta é aquele que fala que quer vender em menos de 6 meses. Esse é o melhor cliente para a gente, é o cara que realmente está a fim de vender. Eu costumo brincar que tem 2 frases que são muito ruins para um corretor imobiliário ouvir. A primeira é: eu quero 1 milhão na minha mão. Quando a pessoa fala na minha mão, você já sabe que ela talvez não esteja com uma motivação tão alta e também ela não enxerga muito o valor do seu serviço, porque ela entende que você precisa colocar o seu valor acima do valor do imóvel. E a segunda é: não tenho pressa, e é dessa que a gente vai falar hoje. Não tenho pressa é uma das piores frases que um agente imobiliário pode ouvir.
E é uma frase que a gente ouve muito durante o nosso dia a dia. Se o seu cliente diz para você que ele não tem pressa para vender, por consequência ele está te dizendo que ele não está pronto para vender o imóvel dele. Decidir pela venda de um imóvel é algo grande e está sempre ligado a um momento extremamente importante da vida dos nossos clientes. Pense o seguinte, por que uma pessoa vende um imóvel? Sempre são momentos fortes, são momentos ligados a toda a vida da pessoa, não é só a transação imobiliária. Ou ela está vendendo porque vai casar e é uma mudança grande na vida, ou acabou se divorciando e também precisa sair da casa, ou a família cresceu ou diminuiu. São momentos fortes, são momentos grandes, então a gente precisa ajudar os nossos clientes a tomarem essa decisão e a entenderem se é de fato o momento certo para eles venderem. Quando o cliente diz que ele não tem pressa, significa que ele ainda não completou o processo de decisão, ou que o motivo dele querer vender o imóvel pode ser uma simples especulação, por exemplo. Outra frase que também costuma significar a mesma coisa de não tenho pressa é só vendo se a proposta for boa. Ou seja, a minha venda está totalmente ligada ao lado financeiro, é um negócio. E a gente sabe que talvez hoje não seja o melhor momento para se fazer um negócio. Os imóveis não estão com o preço mais alto. Quem está no mercado imobiliário sabe disso. Então, a gente tem que entender que o melhor valor de venda não é necessariamente o mais caro. O melhor valor de venda é aquele que resolve o problema dos nossos clientes. E qual é o problema dele? No nosso caso, qual é o problema dos nossos clientes? Em grande parte é que o imóvel deles não foi vendido ainda. Então, para a gente entender a motivação deles, para a gente de fato ajudar a resolver esse problema, a gente precisa entender se eles estão prontos para vender. Bom, mas e se o meu cliente de fato não tem pressa? O que eu devo fazer? Acompanha ele. Acha uma forma de fazer um follow-up, acha uma forma de manter contato para que, ao longo do tempo, quando a motivação e a necessidade dele aumentar, você esteja presente. Então, sintetizando tudo, a gente entende por que é importante a gente entender a motivação dos nossos clientes e a gente perguntar isso para eles. Dentro da motivação dos proprietários, tem duas coisas principais que a gente precisa entender. Primeiro, qual é o real motivo de venda? Seu cliente está vendendo por quê? E segundo, qual é o tempo que esse cliente precisa para que essa venda aconteça? Ou seja, ele precisa que essa venda aconteça daqui a 1 ano ou daqui 2, 3 meses? Qual é o tempo médio que ele precisa para sair dali e para resolver esse problema? Então essas são as principais coisas que a gente precisa saber e as principais coisas que a gente precisa entender para conseguir sentir a motivação do proprietário. Bom, então vamos começar com o motivo de venda. É uma pergunta muito simples, mas faz toda a diferença para o nosso negócio. Muitas vezes os clientes eles não vão falar para você o porquê eles estão vendendo. De primeira, se você perguntar por que você está vendendo, não necessariamente você vai saber o motivo real. Por isso a gente precisa se aprofundar para entender melhor o que ele quer. Para que os clientes te digam de fato por que eles estão vendendo, eles precisam confiar em você. Por isso essas perguntas elas não vão acontecer e não vão funcionar se elas forem feitas por telefone ou com uma entrevista, por exemplo. Essas perguntas elas devem ser feitas no momento da captação, numa visita em que você está conhecendo a pessoa e conhecendo o imóvel. Então, ela tem que ser feita numa conversa, de uma forma leve, sem parecer, eu sempre costumo brincar nos treinamentos presenciais que eu dou sobre isso, imagina você, se coloca no lugar do cliente e entra um corretor ou uma pessoa e começa a fazer várias perguntas como se estivesse com uma pranchetinha na mão e anotando suas respostas. Como você se sentiria? Com certeza você não ia se sentir confortável. Então, pensa nisso, faz essas perguntas, é muito importante que você faça, mas faça de uma forma leve e no meio de uma conversa. Então, a primeira pergunta que você pode fazer para o cliente é: se o seu imóvel não for vendido nos próximos X meses, como isso afeta a sua vida? Com essa pergunta, a gente coloca duas coisas na cabeça do cliente, que são os dois grandes ativos que a gente tem no mercado imobiliário. Primeiro, a gente coloca na cabeça dele o tempo e o valor. Ou seja, ele começa a pensar: caramba, daqui 6 meses, 4 meses, enfim, o número que você falar, como minha vida vai estar se eu continuar aqui? Vai estar melhor, vai estar pior, meu problema vai estar maior ou meu problema vai estar menor? Então essa pergunta ajuda o cliente a pensar. Então, e o que você deve fazer depois que você faz essa pergunta? Ouvir com atenção. De fato, ouvir o que seu cliente tem a responder. E aí você pode emendar com outras perguntas como: bom, senhor proprietário, se nós vendermos o seu imóvel amanhã,
Você já sabe para onde você mudaria? E por que você escolheu esse lugar para mudar? Isso também faz com que ele pense tudo o que pode acontecer assim que ele vender o imóvel e se ele está de fato pronto para isso. E bom, se o seu cliente responde: não, Vinícius, pelo amor de Deus, eu preciso vender esse imóvel o mais rápido possível, é esse o tipo de cliente que a gente quer. Se ele responder que não tem pressa, que isso não vai mudar nada na vida dele, provavelmente a motivação dele ainda continua baixa. Fala pessoal, é o Vini. Bom, primeiro eu queria te fazer um agradecimento a você que está ouvindo o nosso podcast. Queria, do fundo do meu coração, dizer obrigado por fazer com que esse projeto seja realidade e que a gente consiga levar ao máximo de corretores possíveis essas informações. E eu queria também te fazer um pedido, que é: se você está gostando do podcast, se você está achando que as dicas, que as entrevistas estão agregando na sua vida, me ajuda a divulgar esse podcast para mais profissionais, para mais gente do mercado imobiliário. E você pode fazer isso com uma simples ação. Basta você tirar um print da tela do que você está ouvindo, posta no Instagram, nos stories e marca a gente, @capelavini ou também ao convidado que estiver aqui. Com certeza isso vai ajudar muito e pode ter certeza que a gente vai te agradecer pessoalmente e com certeza te compartilhar mais uma vez. Obrigado e aproveite o resto do podcast. Bom, a partir daí a gente já consegue pensar um pouco naqueles 3 níveis de motivação do cliente. Não tenho pressa, motivação baixa, posso ouvir uma proposta, motivação média, e quero vender em menos de 6 meses, motivação alta. Essa pergunta faz com que a gente sintetize isso. E de novo, a gente tem que trazer o cliente para a realidade em relação a tempo e a valor. Quanto maior o tempo de venda, provavelmente a chance dele vender mais alto é maior, porque a economia tende a melhorar, enfim. E quanto maior o valor, maior vai ser o tempo de venda. E valor maior não quer dizer mais caro, ou assim, imóveis acima de 5 milhões, por exemplo. Não é isso que eu estou dizendo. É o valor alto em relação ao que o imóvel vale. Se o imóvel vale 500 mil e o cliente está pedindo 600, o tempo de venda dele vai ser muito maior. Da mesma forma, um imóvel de 10 milhões, se o cliente está pedindo 11, a mesma coisa. Então, não é questão de mais caro ou mais barato de número, mas sim em relação a quanto aquele imóvel vale. Deu para entender isso? Bom, trazendo o cliente para a realidade em relação a tempo e valor, a gente consegue fazer outras perguntas para ele raciocinar. E eu vou passar aqui para vocês 10 perguntas para vocês usarem para os proprietários de vocês numa visita de captação para entender a motivação desse proprietário. Então vamos lá. Pergunta 1. De novo, se o seu imóvel não for vendido nos próximos 6 meses, como isso afeta a sua vida? E pensa o seguinte, de novo, você não deve fazer essas perguntas em sequência ou essas perguntas de forma robótica. Tem que ser algo natural, tem que ser algo que você se conecte com o seu cliente a fazer essas perguntas. Bom, tem 2 perguntas aqui que vocês devem fazer em sequência, que é a 3 e a 4. Então vamos para a 2. A 2 é: imagine que amanhã eu trago uma proposta para o seu apartamento, para a sua casa. Você estaria pronto para vender? E da mesma forma, você vai medir o nível de motivação conforme a resposta dele. Pergunta 3 e 4 que devem ser emendadas. Há quanto tempo o seu imóvel está à venda? Se a resposta for um período longo, você emenda com: e por que você acha que ainda não foi vendido? Normalmente os clientes vão falar 2 coisas para você. Ou ele vai falar que os outros corretores não trabalharam, que te dá argumentos para conseguir uma boa captação, ou ele vai falar que é a economia, que é a crise, que vai te dar argumentos para baixar o valor do imóvel dele, para colocar esse imóvel no preço de mercado. Depois disso, a 5ª pergunta que você pode fazer é: qual é o prazo ideal para você vender esse imóvel? Assim como a primeira, faz com que o cliente raciocine a questão do tempo. Quanto tempo eu vou levar para sair daqui? Quanto tempo mais eu consigo esticar, ficar aqui ou não? Enfim, faz com que ele raciocine o que isso afeta a vida dele. Pergunta 6. Você já sabe para onde ir quando a gente vender o seu imóvel? E essa pergunta é importante que você fale quando, não se. Porque se você dá a sensação de que eu não sei ou não, se eu sei ou não se eu vou vender seu imóvel, enfim, você mostra a dúvida. Quando você pergunta quando, você mostra para ele que você vai vender o imóvel dele e ele vai precisar sair dali em um tempo.
Pergunta 7. Você já tem procurado o seu próximo imóvel? Você sabe o que você quer no seu próprio imóvel? Pergunta 8. Essa aqui é bem interessante também para fazer com que o cliente pense de novo aí no quanto essa transação vai afetar a vida dele. Você pergunta assim: senhor proprietário, você acha que se seu imóvel já tivesse sido vendido, isso seria positivo para você? Como teria mudado sua vida? Essa pergunta faz com que ele pense tudo que ficou para trás ou que ele perdeu de não ter vendido o imóvel até agora. Pergunta 9. O que você precisa no seu próximo imóvel? Você já pensou nisso? Essa pergunta também faz o cliente raciocinar e começar a imaginar a compra do imóvel dele, como vai ser, o que ele precisa, que muitas vezes ele já pensou, mas quando ele verbaliza isso, a história muda um pouco. E a última pergunta é a mais básica de todas, mas é: por que você está vendendo? Se você, durante essa visita, criou uma boa empatia, se conectou com o seu cliente, ele vai te dar o real motivo. Então, se você ouviu o podcast sobre objeções, provavelmente você já pegou um pouco o jeito de como criar empatia, como se conectar com o seu cliente. Então, essa pergunta, se tudo aquilo deu certo, o cliente vai te dar a resposta real do porquê ele está vendendo. Bom, todas essas perguntas, elas vão te ajudar a buscar os clientes com a motivação mais alta, a entender aqueles que estão com a motivação média e acompanhar até eles estarem prontos, e também entender aqueles de motivação mais baixa para ver se talvez é melhor você aconselhar ele a tirar um imóvel de venda ou, enfim, fazer alguma outra coisa. O nosso objetivo e o seu foco deve ser sempre buscar as captações com a motivação alta e que você tem certeza que aqueles clientes vão vender. Assim, suas vendas vão acontecer com mais facilidade. O seu objetivo tem que ser ter bons imóveis, com o preço certo, com os proprietários realmente querendo vender. Com essa receitinha básica, gente, eu tenho certeza que você vai vender muito mais. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. A gente vai deixar aqui na descrição um link para você baixar um e-book sobre a motivação dos proprietários e também um link para você baixar outro e-book com as 10 perguntas escritas para você fazer aos seus proprietários. Assim que você começar a aplicar isso, me conte suas experiências. Eu quero muito saber quais são os seus resultados com essas perguntas. Mais uma vez, muito obrigado por ouvir o Senta Aí Podcast e te vejo no próximo episódio.